Olá pessoal, eu sou André L. Ribeiro, criador da fórmula da certificação PMP. E no vídeo de hoje eu quero dar uma visão rápida, mas ao mesmo tempo sólida, da área de gerenciamento de escopo do PMBOK. E de onde que veio essa ideia? Recentemente eu fiz uma pesquisa com o pessoal que me acompanha, com a minha audiência, e esse pessoal me disse que uma das maiores dificuldades que eles têm para poder estudar para as provas de certificação CAPM e PMP é a falta de tempo, é a dificuldade de encontrar tempo para estudar. Então esses vídeos curtos que eu estou gravando aqui, eles existem justamente para economizar o tempo de vocês, para vocês entenderem algo que é muito importante para o exame, que é a definição, o objetivo de cada um dos processos do PMBOK. Então eu vou começar pela área de escopo, porque ela é a segunda área do PMBOK, e a primeira, que é a área de integração, é um pouco mais complicadinha de entender, porque ela depende do entendimento das outras áreas também, para que vocês consigam compreendê-la na sua plenitude. Então vamos começar com a área de escopo, vai ser um vídeo bastante rápido, mas bastante válido e objetivo, para que você tenha essa compreensão que é absolutamente fundamental se você quer passar em um dos dois exames do PMI, seja PMP ou CAPM. Vamos lá então. A área de gerenciamento de escopo ela tem 6 processos, que são os seguintes: planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a EAP, controlar o escopo e validar o escopo. Parte desses processos, como vocês estão vendo aqui, eles são da área de planejamento e parte da área, ou melhor, parte do grupo de planejamento e parte do grupo de monitoramento e controle. A gente não tem processo de escopo nos grupos da iniciação, nem da execução e nem do encerramento. E vamos lá, para que serve cada um deles? O primeiro, rapidinho, planejar o gerenciamento de escopo, serve para definir como eu vou gerenciar o escopo, ou sendo até mais direto, para eu definir como eu vou executar todos esses outros 5 processos. E essa regra, gente, vale para qualquer área de conhecimento do PMBOK. Sempre que vocês virem um processo chamado planejar o gerenciamento de alguma coisa, 3 pontinhos, seja escopo, tempo, custo, RH, seja lá o que for, esse processo serve para definir o como os outros vão ser executados. Então, por exemplo, eu posso definir como eu vou coletar os requisitos, quais vão ser as ferramentas que eu vou usar para coletar os requisitos. Eu vou usar entrevistas, eu vou usar questionários. Uma outra coisa que eu posso definir é quais vão ser os diversos níveis de requisitos que eu vou coletar. Por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento de software sabe que existem requisitos de negócio, requisitos de produto, requisitos de engenharia de produto, né, requisitos funcionais. Então a definição de quais tipos de requisitos, por exemplo, é algo que está na ingerência aí desse primeiro processo. Isso faz parte do plano de gerenciamento de requisitos, que é uma das saídas desse primeiro processo também. A outra saída importante é o plano de gerenciamento de escopo, que define como o escopo vai ser definido, vai ser gerenciado, vai ser modificado. Então, dentro desse plano de gerenciamento de escopo, por exemplo, podem estar informações do tipo, qual que vai ser, como que eu vou definir o primeiro nível da minha EAP, vai ser por fases, vai ser por grandes entregas, né? Ou então, com que periodicidade eu vou fazer a validação do escopo. A gente já vai ver o que esse processo serve também, tá? Então, falou em planejar o gerenciamento de alguma coisa, a gente está falando no como, sempre isso, sempre como. Segundo processo é coletar os requisitos, e a grande dúvida que existe, eu acho, é a diferença entre coletar os requisitos, definir o escopo e depois criar a EAP, que são 3 processos que guardam uma certa similaridade, principalmente esses 2 primeiros, e eu quero aqui estabelecer essa diferença entre uma coisa e outra. Coletar os requisitos é aquele processo em que você define e documenta quais são as necessidades do seu cliente. Sejam essas necessidades atendidas pelo projeto posteriormente ou não. É claro que você não vai ficar viajando e definindo coisas que não tem nada a ver com o projeto. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que eventualmente você pode definir algo que pode não ser tratado no seu projeto. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um cliente cujo projeto, né, o escopo maior aí do projeto, vamos supor que seja uma editora de livros e essa editora quer passar a vender os seus livros eletronicamente pela internet. Então você tem 3 macro requisitos aí, ou 3 grandes entregas nesse projeto, que são a criação de um desenvolvimento para vender esses livros, a criação de um sistema para poder entregar, né, para poder distribuir esses livros, para as pessoas poderem ler esses livros aí nos seus dispositivos, e também um esforço para poder traduzir, né, todos os livros de papel para um formato eletrônico. Então esses são os requisitos macro desses projetos, os grandes requisitos. Mas você pode, eventualmente, na hora de definir o escopo, que é o segundo processo,
definir junto ao seu cliente que o seu projeto vai ser responsável apenas pela criação do sistema de venda e pela criação do sistema de distribuição. Mas você não tem nada a ver com o processo de tradução ou de conversão dos livros de papel para o formato eletrônico. Perceberam a diferença? Então, sabe-se, ao coletar os requisitos, é sabido, é definido que há necessidade de se fazer essa conversão. Mas ao definir o escopo, que é esse outro processo, você está mostrando, deixando muito claro que esse trabalho, né, de fazer essa conversão não é competência sua, não é algo que o seu projeto vai fazer. Então, coletar os requisitos é aquele processo que define os requisitos, que define as necessidades do seu cliente e documenta essas necessidades e documenta esses requisitos. E o processo de definir o escopo é aquele processo que define, dado que vocês têm, ou que você tem todos esses requisitos, quais desses requisitos vão entrar dentro do projeto e quais vão ser excluídos do projeto, quais vão ter que ser feitos ou por outra empresa ou vão ser adiados e feitos no segundo momento, ok? Então, já tratamos os primeiros 3 processos. O quarto processo é o criar EAP, que dado que você definiu o que entra, o que está dentro do escopo, quais são as grandes entregas, então, que fazem parte do seu projeto, nesse caso aí o sistema de venda dos livros, o sistema de distribuição dos livros, você vai decompor essas grandes entregas em micro entregas. Então, para fazer esses sistemas, você vai ter que fazer uma especificação de requisitos, talvez você já tenha começado lá no primeiro processo, mas você vai ter que codificar isso, você vai ter que testar isso em ambiente de teste, você vai ter que testar em ambiente de produção. Na verdade, eu estou sendo muito simplista aqui, né? Mas existem vários pacotes de trabalho, várias entregas intermediárias que têm que ser feitas para que você chegue nesse resultado inicial maior. Então, criar EAP é justamente o processo de decompor essas entregas maiores do seu escopo em entregas menores. Fechamos assim os 4 processos do grupo de planejamento. Temos agora outros 2 que são do grupo de monitoramento e controle. O primeiro, controlar o escopo. Esse é um outro processo também que aparece nas diversas áreas aí do PMBOK, sempre tem um controlar alguma coisa, né, que é a área de conhecimento correspondente. E normalmente esses processos eles são responsáveis por 2 coisas. A primeira é garantir que aquilo que foi planejado é aquilo que está sendo executado. Então, no caso de controlar o escopo, é assegurar que o que de fato está sendo, o trabalho que está sendo executado é o trabalho que foi definido como parte do seu escopo. Então, é você ter certeza que a sua equipe, por exemplo, não está fazendo nenhuma entrega extra, ele não está trabalhando a mais e também não está trabalhando a menos, né? Se foi definido lá que converter livro não é competência do seu projeto, é você certificar que a sua equipe não está fazendo esse trabalho, porque senão você está fazendo algo que é chamado gold plating, que dando a mais aquilo do que foi definido no primeiro momento, algo que parece uma boa ideia, mas definitivamente não é uma boa ideia. Então, controlar o escopo é garantir que somente aquele escopo que foi definido seja executado e que, claro, ele seja totalmente executado. E no caso de haver alguma necessidade de mudança, e certamente ela vai acontecer no seu projeto, que essa mudança siga um processo ordenado, né? Um processo sistematizado que é chamado controle integrado de mudança, que a gente não vai ver em detalhes aqui, mas significa que vão ser analisados os impactos que essa mudança vai trazer para o projeto e vai ser feito um replanejamento e uma reaprovação desse planejamento antes do projeto seguir adiante. Então essa é a função de controlar o escopo. E para fechar, a gente tem também o validar o escopo, que apesar de ser de monitoramento e controle, tem uma função completamente diferente. Validar o escopo serve para o seu cliente de forma periódica, à medida que as entregas vão sendo finalizadas, que ele dê o ok nessas entregas, que ele diga, olha, é isso mesmo que eu queria. E a ideia, gente, é que esse processo não seja feito só ao final do projeto, senão há um grande risco de você, né, do seu projeto, dar com os burros na água. Se você tem um projeto de 1 ano e vai fazendo tudo escondido lá dentro da sua empresa e só no final de 1 ano vai entregar o produto final para o cliente, a chance disso dar errado é muito grande. Então, validar o escopo a cada progresso que você consiga, claro, gerar uma entrega visível, factível, cada progresso que você faça dentro do seu projeto, você leve o resultado desse avanço até o seu cliente para que ele dê o ok em relação àquela entrega. Então vamos supor que você tenha desenhado, né, feito o desenho mesmo de como seriam as telas do site de venda dos livros e como seriam as telas do seu aplicativo de leitura num tablet, por exemplo.
Pô, seria muito importante que antes de codificar isso, você levasse essas entregas até o seu cliente para que ele pudesse dar o ok. Vamos supor, por exemplo, que o aplicativo de leitura vocês vão fazer por iterações, vão começar com poucas funcionalidades no primeiro momento e depois vão acrescentando outras funcionalidades. Assim que as primeiras já estiverem prontas, leve até o conhecimento do cliente para que ele possa dar o ok. Fazendo essa validação, a chance de no final do projeto tudo dar certo, ela é muito maior do que se houver esse gap, né? Você só encontra o cliente no começo do projeto e no final do projeto. Bom, falei rapidinho, até corri um pouco, mas o objetivo aqui é ser rápido. Então, essa foi a nossa visão geral dos processos da área de escopo. Isso é muito importante. Se você for fazer exame CAPM, exame PMP, é provável que isso vá cair diretamente ou você vai precisar desse conhecimento para responder outras questões mais complexas também. Sempre lembrando que esse é só mais um dos diversos vídeos que eu estou gravando sobre PMBOK, sobre certificação CAPM, sobre certificação PMP. Se você quiser continuar assistindo os meus vídeos, assine meu canal se você estiver no YouTube, curta minha página se você estiver no Facebook, esteja num lugar ou esteja em outro, faça parte da minha lista VIP de assinantes de e-mail. O link vai estar ou acima do vídeo, ou abaixo do vídeo, ou no próprio vídeo. Você clica, coloca o seu e-mail e sempre que a gente tiver um novo conteúdo, a gente vai enviar lá para a sua caixa de entrada, direto no seu e-mail, você não vai perder nada. Ah, e outra coisa, se você quiser que eu fale de outra área de conhecimento do PMBOK que te interessa mais de perto, senão eu vou escolher da minha cabeça para o próximo vídeo. Mas se você tiver a sua preferência, escreva aqui na nossa seção de comentários e eu vou levar o pedido da maioria aí em consideração. Um grande abraço e até a próxima.